Hoje, como dia das mães, aproveitando, né? A gente sempre procura dar uma flor, né? Dar um perfume, não é verdade? Né? E alguma coisa nesse sentido, porque a mãe é doce, né? Aquela figura doce para nós, e a gente quer com algo também doce, poder presentear e tal. Mas nós vamos ver sobre alguns versículos desse livro de Cantares, que fala realmente de um perfume, fala de um aroma, fala de uma essência, e fala isso numa relação noivo e noiva, né? Que é muito interessante mesmo, acerca da palavra de Deus. E o livro de Cantares, ele traz uma alegoria em todo o livro, entre esse relacionamento noivo e noiva, e faz uma alegoria de Deus com Israel, ou Cristo, o noivo, com a igreja, a noiva, com cada vida. E nós queremos ver, então, eu quero ver com você rapidamente nessa manhã, alguns perfumes. Não vamos ver todos, mas vamos ver alguns poucos perfumes que o noivo gosta. Você sabe de quais aromas, quais perfumes o seu marido gosta, mulheres? Ou, melhor dizendo, você sabe qual o perfume que seu marido gosta de sentir em você? Marido, você sabe qual o perfume que você gosta de sentir nela, né? Eu espero. Né? Mas nós vamos ver o perfume que o noivo gosta de sentir na noiva. E eu quero começar com você lendo o texto de 2 Coríntios, porque você pode pensar que a gente está usando uma linguagem figurada, algo do tipo, mas vamos a 2 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 15. 2 Coríntios 2, 15. A palavra do Senhor traz e faz referência à questão do perfume, do aroma. Então diz assim: somos o aroma de Cristo, né? Está projetado aqui, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Eu ganhei esta Bíblia, a nova versão transformadora, e ela traz uma colocação bastante interessante. Eu vou ler desse texto. Ele diz assim: somos o aroma de Cristo que se eleva a Deus. Mas este aroma é percebido de forma diferente pelos que estão salvos e por aqueles que estão perecendo. Nós somos um aroma. Nós somos o aroma de Cristo. Nós somos o aroma de Cristo que sobe ao Pai. Agora, aqueles que são salvos, eles percebem de uma maneira, e aqueles que não são salvos, estão morrendo, percebem de uma outra forma. Muito interessante esse texto. E eu quero falar um pouquinho sobre a questão de aromas. Na antiguidade, na época da palavra de Deus, da Bíblia, né, desses livros sendo escritos, os aromas, eles eram obtidos através da extração feita em algumas plantas, em algumas ervas. Então, era feita uma extração nos caules, nas ervas, né?
riscava-se a casca daquela planta, e então havia ali uma resina, uma seiva que saía, e algumas plantas essa resina ela possuía um perfume doce, um perfume agradável, né? E duas delas são muito famosas na Bíblia, e são muito famosas ainda hoje na questão perfume e aroma. A Bíblia traz a mirra. Está lembrado do livro de Mateus, capítulo 2, quando Jesus nasce, os reis magos, entre os presentes que eles trazem a mirra. A mirra era um perfume, era extraído de uma planta. Essa planta, a mirra, eu acho que eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu estava estudando sobre ela, acho que eu não coloquei aqui. Era uma planta, não vou ter aqui. Era uma planta, ela na realidade, havia uma qualidade da família da mirra que dava um perfume interessante. Essa qualidade, ela era existente em Israel. E existia na Palestina, em outros lugares da Palestina, outros tipos, né? Mas essa é bem característica. E um outro aroma que você conhece, citado na Bíblia, e também muito, muito famoso, era o nardo. O nardo. João capítulo 12, quando Maria, ela quebra o vaso de nardo e banha os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, né? O nardo puro. O nardo também, essa essência era extraída de uma planta, tá certo? E nós tivemos o privilégio de podermos fazer uma viagem até Israel, e uma das coisas que eu fiz questão de comprar foi exatamente uma amostra desses dois perfumes. Então, esse que está aqui à direita é mirra, tá? Ele tem um perfume mais forte, ele é doce, né? E esse aqui é o nardo puro, né? Que a Maria usou. Eu estava estudando, vendo sobre a questão comercial na época. Essas duas essências, elas eram envolvidas muito dentro do comércio. Elas eram caras, e havia um trânsito muito grande dessas essências. A produção e venda era uma questão comercial que acontecia em Israel. O nardo puro, essa essência, ela veio da Índia. Ela veio da Índia e foi desenvolvida em Israel também. Mas era uma das especiarias mais caras. Então, era como que era uma moeda de muito valor, né? Essas duas essências. Então, esses são os aromas. Depois, se der, você pode tentar sentir. Na caixa não dá, tem que tirar e abrir o vidrinho lá para poder sentir um pouquinho do aroma. Mas é interessante. Agora, nós lemos 2 Coríntios que nós somos o aroma de Cristo. E no livro de Cantares, como eu estava falando, no capítulo 4, no versículo 10, a palavra de Deus traz acerca disso, acerca desse aroma, acerca do aroma que o noivo está esperando. Então, no capítulo 4, no versículo 10, é o noivo falando acerca da noiva. E eu quero que nós possamos entrar aqui e entender que Cristo Jesus falando acerca da igreja. Então, o texto diz assim, o noivo falando, Cristo falando, o seu amor é delicioso, minha noiva. Seu amor é melhor do que vinho, e o seu perfume é mais agradável do que as especiarias. Uau! Que cantada, hein? Rapazes,
A Bíblia fala de todos os assuntos. Isso aqui é o assunto cantada. Cantares, por isso que é cantares, cantada, né? Viu? É isso aí. Você pode usar quando você for se arvorar. Meninas, o livro de Cantares trazem colocações que as meninas fazem aos meninos. E as colocações ali, tem colocação que bota o menino para correr. Se o menino não tiver no ok ali, bota para correr. Mas olha só, esse texto aqui, ele fala, esse versículo, ele está falando sobre o amor que é delicioso. E o amor aqui, queridos, não é uma fragrância, mas é um perfume. É um perfume. Você já viu aquelas pessoas que são extremamente amorosas? Todo mundo sabe o perfume, eu vou dizer um perfume aqui, os irmãos que conhecem, talvez não, com certeza vão concordar comigo. Mas qual é um dos perfumes que a pastora Lígia exala? Não é o amor? Oh, querida! Não é verdade? Aquilo ali não é um aroma, mas é um perfume. É um perfume. É um perfume. O que o noivo está dizendo aqui é que o perfume do amor é tão agradável, é muito mais agradável do que qualquer aroma de especiarias. Esse é um perfume que o noivo gosta e espera receber. Puxa! A palavra de Deus fala, 1 João capítulo 3, que nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos dar esse perfume para o Pai, porque o Pai nos capacita com o seu amor a amarmos. E uma coisa interessante é que o livro de 1 João, ele fala muito sobre essa questão do amor. Ele diz ali que quem ama, quem exala esse perfume, conhece a Deus, porque Deus é amor. E a palavra de Deus, ela enfatiza, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas ela enfatiza muito sobre esse perfume, o amor. E não é uma coisa muito interessante, é que nós não vamos ver hoje, mas os mandamentos recíprocos que a palavra de Deus traz, você vai ver, amai-vos uns aos outros. O segundo mandamento qual que é? O primeiro é amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. O segundo, poxa, que interessante, hein? O noivo, o pai, está esperando essa essência. É uma essência de vida, não é uma essência de palavras, não é uma essência de especiarias, é uma essência de vida. Amar uns aos outros, amar ao próximo. Por isso que a ceia está relacionado com reconhecer o corpo de Cristo. Por quê? Porque essa é a essência que o Pai e Cristo Jesus esperam sentir, ser elevada, porque nós somos o aroma de Cristo. O amor. E não o amor de palavras, Tiago mesmo fala, não nos amemos de palavras, mas de prática, de fato, de obras. Uau! Uau! Sabe, queridos, com os nossos filhos e agora com a nossa neta, eu estou em crise. Com a neta eu estou em crise. Com os nossos filhos eu fiquei em crise, mas o Senhor foi me ensinando. E o Senhor foi me ensinando acerca do amor. Porque o amor, às vezes, nós estamos conformados com o presente século. Então a gente pensa, o presente século pensa que amor é você dar, é tudo permitir, é tudo liberar, né? É tudo ser o melhor. Esse é o presente século. E aí quando a gente é pai,
a gente fica naquela angústia, porque você quer dar tudo, você quer fazer tudo, né? Você quer suprir em tudo, para que o seu filho seja bem ligado a você. E aí, Deus me ensinou muito que amar é corrigir. E tem que dar as varadas certas, na hora certa, da maneira, na intensidade certa, porque é só uma correção, não é espancamento, nem nada disso, né? E agora eu sou avô. Então eu não tenho que corrigir, eu só tenho que gozar. E desde pequeno, você sabe disso, a estultícia está no coração da criança. A criança pode ser lindinha, bonitinha, mas a estultícia está lá. Está ali, né, criando pernas. E quando é pequeno, é criança. Depois que cresce, vira uma criança, né, porque a coisa fica brava. Então, a gente tem que agir, né? A Alice, muito fofura. Eu sou suspeito para falar, mas eu babo com ela, o jeitinho dela é gostoso, eu não tenho preocupação nenhuma, é só brincar com ela, só fazer e tal, né? E tudo que os pais não deixam, a gente dá aquela, né, gambelada, solta lá de vez em quando. Mas esses dias eu comecei a pensar, eu falei, espera aí, eu estou alimentando a estultícia dela. Agora, eu amo, eu quero que ela me considere bem, que ela encontre em mim aquele vô que vai realizar e fazer tudo. Eu quero fazer tudo por ela, mas eu não quero alimentar a estultícia, porque esse não é o perfume que o Pai espera. O Pai quer o amor, o amor. Nós, como pais, nós precisamos amar os nossos filhos, dizendo não. Amar os nossos filhos, falando, esse é o teu lugar. Os filhos, a maioria dos filhos sempre dizem que o pai corrige mais mole, a mãe é que é mais dura, né? Que é mais assim, pelo menos lá em casa era, né? Os filhos falavam que a mãe botava no cortado, o pai era mais assim, então, né? Mas, sabe, pais, não é assumir a fama de ruim, de cruel, mas nós precisamos assumir esse lugar de correção, de trazer limites e as formas para os nossos filhos. Eles precisam disso. Eles, no primeiro momento, não vão querer isso, mas nós precisamos trazer isso. Nós precisamos colocar essas margens. Nós, pais, homens, nós precisamos. Porque a figura do nosso Deus não é uma figura de carrasco, nem uma figura daquele que faz tudo, mas é a figura de um homem que ama, então corrige quando precisa ser corrigido. Ama sempre, cuidando, protegendo, guardando. Então, isso é muito forte, é uma essência tremenda. E o livro de Cantares traz isso. Outro aspecto do livro de Cantares, um outro perfume que nós vemos, é Cantares no capítulo 5, no verso 5, a noiva está falando do noivo quando o noivo chegou. Olha só que coisa, noiva falando do noivo quando chegou. Diz assim, levantei-me para abrir a porta ao meu amado. Opa. E diz o texto, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos, mirra preciosa, sobre a maçaneta da porta. Uau! As mãos destilavam mirra, as mãos destilavam perfume, e os dedos, aquela mirra preciosa, aquele perfume, aquela essência preciosa. Agora, as mãos, queridos, as mãos, elas falam acerca do tato, aonde nós tocamos, o que nós pegamos. As mãos falam também sobre o abençoar ou sobre o rejeitar. As mãos falam sobre o amar, o abraçar, ou falam sobre o socar. As mãos, elas estão envolvidas com o amar, o acariciar, e também com o corrigir.
As mãos, elas dizem de uma expressão muito forte, de interação pessoal. Interação pessoal. As mãos. Agora, a mirra, eu já falei, era um perfume caro. E a mirra, o nardo, né? Essas essências eram caras. Mas essas essências, elas eram caras naquela época, e eram raras, não era muito fácil a obtenção delas. Eram caras e raras, perfume caro e raro. E o que nós podemos hoje, no dia de hoje, no presente século, ver como caro e como raro, uma essência que da noiva para o noivo, da noiva para o noivo. Nós podemos ver a questão da generosidade. É uma essência cara, custa, e é rara, porque é difícil encontrarmos. Nós podemos falar sobre a gratidão e a adoração. Nós podemos falar sobre a santificação, que é algo caro, porque é a nossa vida, nós negamos a nós mesmos, nós deixando na cruz o nosso velho, para agradar ao Pai. Isso é uma essência. Isso é um perfume. A palavra de Deus diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala assim, porque essa é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação. Uau! O Pai está gritando, eu quero ver essa essência, esse perfume, da minha igreja. A santificação é o separar-se, a palavra de Deus, ser a regra de fé, a regra de conduta, a regra de vida da minha casa, dos meus negócios, do meu íntimo, do meu pensar, do meu sentir, do meu agir. Isso é separar. Por quê? Porque não tem como nós estarmos mergulhando na palavra, entrando, lendo, colocando a nossa vida na palavra, e a gente continuar conformado com o presente século. A nossa vida vai sendo mudada. Os nossos atos vão mudando. As nossas atitudes vão sendo transformadas. A palavra de Deus fala, um perfume raro, a questão da gratidão, da adoração ao Senhor. E eu não estou me referindo somente à questão de cânticos. Eu estou me referindo à questão de adoração no sentido de honra, de reverência, de admiração, de contemplação. Você já parou para se imaginar quando você canta um cântico como nós cantamos aqui agora, sobre contemplar a glória? Você já se imaginou como nos filmes, aqueles filmes que tem a realeza, e aí o rei, o príncipe, enfim, eles aparecem, e todo o povo se prostra, e contemplando aquela coisa, aquela grandeza, aquela riqueza. Eu sei que muitos homens, maridos, hoje, quando entraram, ficaram, que coisa. Isso é contemplar, isso é admirar. Os maridos chegam na concessionária de carro 0 quilômetro, vamos falar já na linguagem que entende, né? Aquela Ferrari testarossa e vermelhinha, você nem encosta, não é verdade? Nem encosta, porque tem medo de riscar, e daí o que você vai ter que pagar aquilo ali? Não, calma, né? Contemplar, admiração, respeito, cuidado, sabe, isso é a adoração ao Senhor. Eu não estou falando isso no sentido de ficar longe, de não tocar, não, é no sentido de reverenciar o Senhor. A minha vida, o Senhor está presente, eu não quero pecar contra o Senhor. Eu vou tratar um negócio aqui, eu não quero pecar contra o Senhor. Como eu vou honrar e adorar ao Senhor, com a minha atitude, com a minha resposta, sabe? Quando Deus é a tua prioridade em todas as coisas,
quando a vida ela deixa de ter o aspecto prioritário de social para o aspecto de temor, não é que o social deixa de existir, não, mas no social eu vou temer ao Senhor. Eu vou temer ao Senhor. Isso é adoração. Isso é adoração. É nesse nível. Sabe, queridos, nós poderíamos falar tanto sobre gratidão e adoração. Gratidão e adoração, a minha atitude de adoração é quando é feita uma convocação na célula para ajudar um irmão a limpar a casa. E é o reino de Deus, eu estou lá. Eu não quero, eu estou cansado, podia descansar, mas é o corpo de Cristo, é o meu irmão, eu quero fazer isso honrando ao Senhor. Sabe, quando há uma reunião extraordinária na igreja, uma reunião de oração, uma vigília, um culto diferente, eu quero estar envolvido. Puxa, mas tinha festinha, tinha viagem, tinha passeio, tinha isso, tinha. Mas eu vou fazer ao Senhor, eu vou fazer para o Senhor, porque eu não quero perder o lugar da Tua presença e da Tua glória. Essa é a minha prioridade. Depois eu vou dar jeito nas demais atividades, eu preciso. Mas o Senhor, sabe, isso não, sabe, é complicado, eu tenho dificuldade para falar, porque isso diz tanto de qual é o propósito da minha vida. Qual é o propósito da minha vida? Sabe, Deus tem falado tanto conosco. O propósito da minha vida é adorar ao Senhor. Então, tudo na minha vida, o primeiro vai ser o Senhor. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que me casar, eu tenho que educar filhos, eu tenho, mas tudo, em tudo, o primeiro é o Senhor. O que os princípios do Senhor me orientam. Eu não quero perder a presença do Senhor. Adoração. Generosidade é um perfume raro. E hoje nós vivemos no presente século, que tem sido bombardeado muito isso, né? De generosidade, de dar. E vamos lá, criança sem esperança, e a projeto não sei das quantas, e tudo isso aí é para, vamos dar, vamos lá, vamos. Você já parou para pensar? Eu não sei você, mas eu já parei para pensar. Eu falei, se a cidade de Florianópolis, os 400 e poucos mil habitantes, conhecessem todos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e se cada um dos 400 mil habitantes ajudassem uma criança necessitada, não haveria necessidade, não na grande Florianópolis. Se cada crente em Cristo Jesus, entendendo o aroma da generosidade, entendendo o aroma do amor, ajudasse uma criança necessitada, acabou o problema. Não ia precisar ter programas na televisão arrecadando dinheiro para um grupo fazer, e dinheiro que a gente fica sem saber se foi mesmo ou se não foi, se é ou se não é, porque a gente não sabe as pessoas que estão administrando, e a gente que dá se sente bem. Puxa, eu dei, agora eu estou ajudando, estou sendo generoso. Mas não é essa generosidade que o perfume que Deus está falando. Atos capítulo 20, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz, a parte final do versículo diz assim, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. É dar. E o dar aqui, ele tem vários aspectos, mas o dar da generosidade é o abençoar, é o fazer, é o se servir, é o ser, eu ia falar se ceder, né, mas fica meio estranho, mas é você se entregar para abençoar, para servir. Assim como Cristo Jesus fez, ele se entregou, ele se deu, para que nós pudéssemos ser servidos de um caminho e um acesso ao coração do Pai. E para que nós pudéssemos hoje render um perfume de aroma ao Pai. Amados, a gente poderia falar tanto. E eu quero
falar só o último texto aqui. São tantas as essências, tá? Mas é um último texto de Cantares, que fala sobre o perfume também, que é Cantares capítulo 5, versículo 13. Olha só, o noivo está falando da noiva, a Cristo está falando da igreja. As suas faces são como jardins de especiarias, que espalham sua fragrância, e seus lábios são como lírios perfumados com mirra preciosa. Uau! Gente, rapaz, vou dar uma dica. Quando você já estiver ali nos relacionamentos aproximados, né, com a moça, quase ali para acontecer já, se você chega com uma declaração dessa, as suas faces, você pode até fazer aquela voz de Cid Moreira, suas faces são como jardins de especiarias, e que espalham a sua fragrância, e os seus lábios, os seus lábios, isso aí é aqueles rapazes que é dito BV, boca virgem, nunca beijou, seus lábios, seus lábios, são como lírios perfumados, mas você consegue criar uma situação de romance, imaginando Cristo Jesus com esse anseio pelo aroma da igreja? Você consegue imaginar? Você já parou um pouquinho para imaginar? Aqui Cristo Jesus, olhando para a igreja sobre a face da terra, e falando, olha, as suas faces são como jardins, e os seus lábios são como lírios perfumados com mirra preciosa. Fala de um anseio acerca do noivo, e fala de uma fragrância que sai da noiva, que é tão forte, que o noivo, ele tem que fazer referência, ele tem que dizer. Tem coisas na Velma que me agradam tanto, eu falo, eu tenho que falar. Ela não acredita muito, às vezes, quando eu falo, mas eu tenho que falar, e é verdade. E eu fico imaginando o noivo olhando a igreja e falando, puxa, esse aroma, esse perfume. E nós podemos aqui, fazer uma correlação. A face e os lábios, eles tratam de um perfume de expressão, porque através dos lábios eu posso falar, eu te amo, como você está especial, como você está bonita, como você está isso, aquilo. Eu posso falar a um irmão, meu irmão, eu estou junto com você, vamos continuar firme, eu estou orando, nós vamos estar juntos caminhando. Eu posso falar a um irmão, uma irmã, eu senti a sua falta, por que você não veio na célula? Por que você não veio na oração? Por que você não veio no culto? Nós não podemos ficar longe da congregação dos santos. Ali nós somos alimentados, parece que não, com os lábios. Ou com os lábios nós podemos falar, não enche, volta outra hora, não aguento ver tua cara, você já me encheu. Com os lábios. São fragrâncias. São fragrâncias. Mas aqui o noivo está falando de uma fragrância relacionada à alegria. A alegria de encontrar a noiva. E às vezes eu vou ser sincero, vou contar um segredo só para vocês não espalham. Mas eu chegava para minha amada, me faltavam as palavras para falar acerca dela. Ainda hoje me faltam as palavras,
Mas é tão gostoso quando a gente se encontra. Quando a gente, por alguma razão, passou separado o dia, às vezes, esses dias da Viva, saía cedo de casa e voltava só à noite, e ela ia para o outro lado fazendo, a gente se via só de noite às vezes. Como é gostoso! Como é gostoso. E eu fico imaginando aqui, tentando imaginar dentro dos sentimentos humanos, como seria ou como é o noivo esperando essa fragrância. Então ele tem alegria em ver e fala, puxa, olha, é linda, a igreja é linda, as faces elas são como jardins, é uma fragrância tão forte. Isso fala de uma alegria, a alegria de estar com a noiva, a alegria da presença da noiva. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre a alegria, querido. A alegria, agora vai ser uma filosofada. A alegria não é receber o que você quer. A gente fica alegre, não fica? Você está desejando muito aquela bicicleta, aquele computador, aquele carro, aquela casa, eu não sei o que você deseja, mas e você recebe aquilo que você deseja. Uma alegria, é uma alegria. Mas a alegria não é receber o que você quer. É apreciar o que você quer. Isso aí é uma alegria. O que você tem? Naturalmente falando, espiritualmente como pessoa, emocionalmente como pessoa, o que você tem? O que você tem? Você está naquele quadro assim, de se alegrar ou de falar, isso aqui mesmo, não muda, já tem 50 anos, vou ter que viver o resto dos anos com isso aqui mesmo, não tem jeito, eu sou assim. A alegria é apreciar o que você tem. Puxa, eu tenho. Eu cheguei aqui. Quando eu conheci a Jesus, eu estava tão preso, a minha vida presas em vícios, presa no pecado, em condenação, presas em não ter um propósito para a vida. Conheci a Jesus. Olha, hoje eu estou aqui. O Senhor já está me envolvendo com uma família tão preciosa, os irmãos da célula. Tem um pai, que são os líderes de célula, que me amam, que me recebem quando eu ligo 4 horas da manhã, porque eu estou com dor de barriga, e eles oram por mim. Eu não tinha nada disso, hoje eu tenho. Eu tenho uma igreja que eu posso me reunir e o mover do Senhor, a palavra do Senhor, a presença do Senhor está junto. Que tremendo. E aí você também tem que testemunhar, porque eu tinha uma bicicleta, hoje eu tenho um Fuquinho 66, houve ou não houve prosperidade? Claro que houve, tinha uma bicicleta, 2 rodas, agora está com um Fuquinho 66 que tem 4, antes eu era preso a sentimentos de rejeição, inferioridade, o Senhor me curou, hoje eu vejo que o meu coração é enganoso, então eu quero mergulhar na palavra de Deus, que diz aquilo que eu sou. Alegria, alegrar-se com o que tem, é por isso que Neemias capítulo 8, o povo tinha retornado, o povo de Israel tinha retornado do cativeiro na Babilônia, e havia sido já reconstruído o templo, e havia sido reconstruído os muros de Jerusalém, e o povo continuava a retornar, e aí, em celebração, o povo pediu a Esdras, o escriba, que pegasse a palavra do Senhor e começasse a ler, pegasse o livro da lei, o Pentateuco, os livros de Moisés e começasse a ler. E a Bíblia diz que o povo começou a chorar,
Porque o povo antes era um povo abençoado, ouvia, andava na presença do Senhor, e Israel foi totalmente destruída por causa de desobediência, de rebeldia e de idolatria. Foi destruída. E o povo então começa a chorar, ouvindo ali a palavra sobre Deuteronômio, que fala: se me obedeceres, estas bênçãos te seguirão. Começa a chorar, e aí Neemias se levanta no meio do povo, e ele diz o seguinte: ide e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Opa! Eu sempre fiquei pensando: Deus, que alegria é essa? É rir como? De que jeito que é? É a alegria de ter ao Senhor como meu Senhor, e a cada dia poder se alegrar e contemplar a glória do Senhor com aquilo que eu tenho. Aonde eu cheguei, aonde o Senhor me levou. Gente, vocês não imaginam o quanto eu choro vendo o que tem acontecido. Não é trabalho meu mesmo. Se fosse meu, não ia ser tão bonito assim. Isso aqui é Deus. E eu choro, falei: meu Deus, aonde o Senhor me levou? Eu acho que eu me sentia para lá de 0 à esquerda. Eu me sentia um número muito negativo. Eu me sentia no coração cheio de engano. Mas hoje eu posso dizer: verdade. Fui liberto de uma escravidão, fui liberto de uma sentença de condenação, e aonde o Senhor me levou, eu não quero perder esse caminho. Alegria, alegria. A face, os lábios expressam. Provérbios diz que um coração alegre aformoseia o rosto. A face fica como um jardim de especiarias, e os lábios destilam mel. Sabe, queridos, a alegria, eu não tenho, não vou continuar, não tenho mais tempo, mas nós poderíamos ver tantas coisas sobre a alegria, algumas expressões da alegria no Senhor. A alegria para ir nas reuniões, o ser bem-aventurado por conhecer a alegria em servir, a alegria em casa, com a família, tanta alegria, alegria do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor. A face, os lábios falam da alegria da adoração. Adoração. Pastor, já falou da adoração, mas eu quero trazer um aspecto aqui da adoração também, de você trazer um novo cântico ao Senhor. Salmos, o tempo todo você vê lá essa expressão sobre um novo cântico do Senhor. E Hebreus capítulo 13, o versículo 15, fala que por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Os nossos lábios. Os nossos lábios. Um cântico novo. Sabe que eu tenho feito algumas vezes, eu acho que você também já tem feito isso. Mas eu falo assim: Deus, eu não sou poeta. Eu gosto do poeta porque ele faz o cântico, as letras com rima, com coisa toda bonita. Eu não sei, as palavras me faltam. Então, Senhor, eu vou cantar sobre a minha vida, o que o Senhor tem feito em mim.
Obrigado, Senhor, porque nessa manhã eu estava debaixo de um turbilhão de emoções, de condenação. Mas aqui eu posso adorar ao Senhor. Eu posso louvar o Teu nome, porque Tu és o meu Senhor. E Tu me ensinas na Tua palavra que o coração é enganoso, mas que o Senhor conhece, e que o Seu Espírito Santo me capacita com domínio próprio, de maneira a poder Te dizer agora, Senhor, eu não vou ouvir meu coração, mas eu vou cantar a Ti, Tu és lindo. Gente, muitas, para não dizer todos os dias, eu tenho podido ter essa oportunidade. Esse é um cântico novo. Esse é um cântico novo. É o entendimento que eu tenho. É o cântico novo da tua vida ao Senhor. Gostaria que você pudesse ficar em pé. Nós vamos orar. Nós vimos algumas coisas sobre o perfume que o noivo gosta. Nessa manhã nós cantamos vários cânticos de declaração sobre ficar no lugar da presença do Senhor e contemplar a sua glória. Nós fizemos também uma declaração acerca do sacrifício de Cristo Jesus que está sobre as nossas vidas e que fazemos parte da família do Senhor, do corpo de Cristo. Nós fizemos declarações, cânticos, mas eu quero chamar a nossa atenção que ao sairmos daqui, estas declarações, elas ficam diante do Senhor, mas as nossas vidas, elas entram no campo da prática, não mais da declaração. É a prática, o dia a dia, o que espera, a agenda, a família, as finanças. Aí o Senhor quer ver também, não só uma declaração, mas um viver desta essência, deste perfume de alegria, de generosidade, de gratidão, de santidade, de amor. Coloque agora o teu coração diante do Senhor. Agora você vai fazer uma declaração sua. Não vai haver nenhuma oração dirigida. Você vai fazer uma declaração sua. Uma declaração do que você vai fazer com os seus próximos dias, do que você vai fazer com a essência que o noivo gosta, que está na palavra. O que você vai fazer com ela? Como você vai administrar para que esta essência seja uma vida prática, não teoria, não declaração, não simplesmente a estrofe de um cântico, mas a minha vida,